A história da civilização humana é uma procura constante por significado e valor das coisas para se montar um sistema que explique o funcionamento do mundo à nossa volta. Para compreendermos essa evolução de como temos construído sistemas de valores através da história, podemos primeiro apresentar a visão clássica, mecanicista e contábil, baseada no conceito do valor do patrimônio e da moeda, e da construção de um mundo de controles e equilíbrios rígidos e hierarquizados. A visão moderna tenta explicar o mundo das complexidades resultantes de uma explosão de combinação de possibilidades através de um modelo de mediação onde hierarquia e ordem de valores são separados para explicar classe e organização, sob um ponto de vista orgânico, de controles mais flexíveis que buscam um equilíbrio dinâmico. A verdade é que atravessamos uma era de transição, de crise de representação de valores, onde a questão é como o sistema de valores e significados podem ser organizados para explicar um mundo de crescentes complexidades. No centro da construção de uma visão sistêmica de valores estão as noções de organização, formas, informação e valores. A captura desses conceitos é importante na modelagem de sistemas para que ele não seja visto aqui apenas como uma fórmula, um algoritmo, um programa de computador ou uma solução pronta na solução de problemas, mas que seja visto sim como uma ferramenta de análise do comportamento de fenômenos. Na modelagem de sistemas, podemos conceituar primeiro o que é um sistema aberto, como aqueles em que suas variáveis internas e externas trocam com o meio, estabelecendo um equilíbrio dinâmico. Por outro lado, temos os sistemas fechados, onde certas medidas e proporções iniciais vão sempre produzir uma quantidade fixa desejada, formando assim um equilíbrio rígido entre um estado inicial e final num sistema. O objetivo da abordagem de sistema é ser capaz de compreender fenômenos diferenciados, regulados por aspectos e pontos de vista diferenciados. O conceito de informação, quando introduzido a ideia de construir-se um sistema, tenta explicar causas e consequências através de uma constante retroalimentação nas trocas entre o meio interno e externo de uma estrutura organizada. A questão aqui é entender como sistemas podem representar o comportamento de fenômenos capturando suas possibilidades ou de reagirem deterministicamente a regras pré-estabelecidas ou de reagirem por vontade própria para se atingirem um fim determinado. Na verdade, como estamos apresentando nessa palestra, informação tem um aspecto estrutural, determinístico, assim como outro de mediação, que representaria a possibilidade de se descrever a capacidade de um sistema de tomar decisões. Novos paradigmas são resultantes de um conjunto de valores que determinam como vemos e interpretamos o mundo à nossa volta. Na verdade, são as tentativas do dia a dia de solucionar problemas que criam conceitos e ideias de como os fenômenos se portam à nossa volta. Nesse caso, então, é quando criamos novos paradigmas de desenvolvimento de sistemas. Novos conceitos no desenvolvimento de sistemas caminham velozmente no sentido de uma abordagem que não considere apenas causas e consequências de uma relação fixa e direta, mas que leve em conta as complexidades das múltiplas interações entre características internas e externas de um problema. Atualmente, o desafio no desenvolvimento de sistemas é esse, de eleger, escolher ou identificar variáveis internas e externas na construção de sistemas interativos inteligentes. Por isso, os novos conceitos nessa área de desenvolvimento de sistemas de informação tentam analisar e capturar as mudanças de paradigmas em três áreas. Primeiro, na área de gerenciamento e administração de empresas, tentando compreender o aumento da competição no mercado, o declínio de estruturas burocráticas e a engenharia de processos. Depois, entender como novos valores da tecnologia definem processos automatizados de tomada de decisão. E ainda um terceiro aspecto
de entender como valores e novos paradigmas de representação na interação usuário-computador favorecem interfaces gráficas, definindo o computador como instrumento de mídia. O desenvolvimento de sistemas computadorizados tentam capturar as mudanças do mundo à nossa volta em termos de regras que podem ser sistematizadas na modelagem do conceito de tomada de decisão. Uma das primeiras abordagens no desenvolvimento de sistemas foi a criação de etapas bem definidas para controlar complexidades. Assim, um diagrama mostraria em cascata as etapas de levantamento dos requerimentos de um sistema, a definição de um desenho conceitual de como ele funcionaria e a posterior codificação, testes e implementação, criando, dessa forma, uma visão estruturada e automatizada de como um certo fenômeno à nossa volta deveria reagir ou se comportar. Os novos conceitos de desenvolvimento de sistemas estão ligados ao aparecimento de novas ferramentas, tais como a programação por objetos, bancos de dados e interfaces gráficas, as quais estão alterando essa visão encadeada, em cascata, de como conceituamos, desenvolvemos e implementamos novos sistemas de informação.